E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de olheiro de hoje vem falar sobre Bruno Rafael Rodrigues do Nascimento, o popular Bruno Rodrigues, atacante de 25 anos, que nos últimos dias foi oficializado pelo Cruzeiro como a segunda contratação do clube nessa janela de transferências de julho, no meio da temporada 2022. O Bruno Rodrigues pertence ao Tombense e vem emprestado para o Cruzeiro até o final de 2023, tá? Um contrato aí de 1 ano e meio, com um valor fixado, que não foi revelado, mas com um valor fixado para compra, caso o Cruzeiro queira mantê-lo. Enquanto vocês vão vendo jogadas do Bruno Rodrigues, vamos falar um pouco mais da trajetória desse jogador, que é cria da categoria de base do Atlético Paranaense. As primeiras oportunidades no profissional vieram justamente no Furacão, na temporada 2017, quando ele estava com 20 anos. O Bruno disputou 3 partidas pelo Campeonato Paranaense e foi emprestado para o Joinville, que na época disputava o Campeonato Catarinense, a Copa do Brasil e a Série C do Brasileiro. Lá no Joinville foi o primeiro lugar em que ele conseguiu ter uma sequência de partidas, o desempenho não foi espetacular. Seu primeiro gol como profissional foi numa partida de Copa do Brasil, que o Joinville bateu o Sport, mas acabou perdendo nos pênaltis, e ele marcou também contra o Tupi, já na Série C do Brasileirão. No time de Santa Catarina foram 21 partidas e 2 gols marcados. No fim do ano, quando já tinha encerrado a trajetória do Joinville na Série C, ele voltou para o Furacão, onde jogou 3 partidas pelo Brasileirão de Aspirantes, aquele campeonato sub-23, foi titular nos 3 jogos, não fez gol e o Atlético Paranaense também não venceu. No início de 2018, o Bruno Rodrigues é mais uma vez emprestado e dessa vez um empréstimo bem alternativo, tá? Ele vai jogar num time do Chipre, chamado Doxa. Aí eu não sei se é Doxa ou Doxa, tá? É DOXA, que é o nome do time, na época inclusive foi o segundo colocado no campeonato cipriota, mas o bom desempenho da equipe não foi por causa do Bruno Rodrigues. Por lá ele jogou 6 meses, atuou em 13 partidas e não contribuiu em nenhum gol. Então no segundo semestre retornou para o Atlético Paranaense, onde integrou apenas o elenco sub-23. Ele já não tinha mais em 2018 idade para jogar pela base. Nesse Brasileiro de Aspirantes o Bruno teve uma sequência como titular, jogou em 10 partidas e marcou 2 gols, um contra o Santa Cruz e outro contra o Vitória. Começo de 2019, Campeonato Paranaense, e o Bruno Rodrigues volta a ter uma oportunidade de jogar com a camisa do Furacão. Foram poucas partidas e ele marca o seu único gol com a camisa do Atlético Paranaense numa goleada por 8-2 contra o Toledo, mas como todo mundo deve saber, o Atlético Paranaense joga o campeonato estadual com uma equipe sub-23, poupando os titulares para uma pré-temporada estendida, digamos assim. Então depois dessas 8 partidas realizadas aí no Campeonato Paranaense com a camisa do Furacão, o Bruno Rodrigues mais uma vez foi emprestado, dessa vez para o Paraná Clube, um rival estadual, o Paraná que estava disputando nesse ano a Série B do Campeonato Brasileiro. O Bruno Rodrigues teve uma boa sequência como titular no time paranista, marcou um gol no clássico contra o Coritiba, balançou também as redes do Operário Ferroviário, fazendo o gol da vitória num jogo que ficou 1-0, e marcou um gol num empate em 3-3 com o Botafogo de Ribeirão Preto. Então a passagem no Paraná Clube não foi espetacular, 30 partidas e 3 gols marcados, não encontrei informação de assistências. 2020 foi o ano em que ele realmente apareceu com algum destaque no futebol, Encerrado o período dele no Atlético Paranaense, ele passou a ser atleta do Tombense, que é notoriamente um clube de empresários, especialmente ligado ao Eduardo Uran, tanto que o Bruno nunca jogou pelo Tombense, tá? Ele é registrado no clube, mas logo foi emprestado para a Ponte Preta, que disputaria naquele ano o Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro, um centro mais interessante para poder botar o jogador na vitrine e valorizá-lo. E o Bruno Rodrigues foi muito bem com a camisa da Macaca, ele fecha esse ano de 2020 muito valorizado, foram 47 partidas com 11 gols e 11 assistências. O Cruzeiro inclusive tentou trazer o Bruno Rodrigues naquela ocasião, mas ele recebeu também ofertas de outros clubes da Série A, um deles foi o São Paulo, que estava aí na primeira divisão, jogando Libertadores, e os jogadores e seus empresários optaram então pelo tricolor paulista, acho que ninguém vai julgá-lo muito por isso. Bruno Rodrigues foi então emprestado pelo Tombense ao São Paulo. Mas essa temporada 2021 não foi da forma como o jogador queria, O Bruno Rodrigues não recebeu minutos no São Paulo, ele não teve nenhum jogo como titular, apenas entrou no segundo tempo em 7 partidas, e se a gente somar a minutagem desses 7 jogos, dá 80 minutos em campo. Então o Bruno Rodrigues não fez nenhum jogo pelo São Paulo, e justamente por essa falta de espaço no tricolor do Morumbi, veio a possibilidade do
o jogador se transferir para o futebol português, onde ele se tornou atleta do Famalicão, mais uma vez emprestado pelo Tombense, contrato de 1 ano, né, considerando aí toda a temporada europeia, então o vínculo terminou no último 30 de junho, e lá em Portugal o Bruno conseguiu mostrar o seu futebol. Não teve um ano espetacular, mas convenhamos, ele jogava no Famalicão, né, não é um dos principais clubes do país. Coletivamente a equipe terminou o ano em 8º lugar no campeonato português, na temporada passada tinha ficado em 9º, então deu uma melhoradinha. O Bruno Rodrigues marcou um gol de vitória logo na sua segunda partida no jogo contra o Benfica, em que o clube acaba perdendo por 4-1, mas ele deixa sua marca, dá assistência contra o Estoril, dá também uma assistência numa partida contra o Porto, faz gol no Portimonense e já na reta final consegue fazer um gol importante no empate contra o Vizela, marca também na vitória aí contra o Belenenses e no último jogo da temporada faz provavelmente a sua melhor partida pelo Famalicão, vitória por 3-2 contra o Braga, onde ele mete um gol e dá assistência para os outros dois. Avançando um pouco mais em algumas estatísticas da última temporada, se a gente considera apenas o campeonato português, o Bruno Rodrigues jogou em 33 partidas, marcou 5 gols e deu 3 assistências. Mas na temporada como um todo, considerando também as Copas, né, são 40 jogos, 8 gols e 4 passes para gol. Mas pegando só os dados aí do campeonato português, né, que é o torneio mais importante de um nível que a gente deve considerar, o Bruno Rodrigues jogou 33 vezes, foi titular em 21 oportunidades, fez 5 gols e desperdiçou 8 chances claras de gol, tá? Esse é um aspecto interessante. O Bruno Rodrigues não é um artilheiro. Ele faz os seus golzinhos, mas também desperdiça um volume alto aí de oportunidades. Com relação a assistências, ele deu 3 passes diretos para gol, mas criou 7 chances claras de gol. Isso mostra que em pelo menos 4 oportunidades o Bruno criou boas ocasiões, mas os companheiros de time acabaram desperdiçando. O aproveitamento de passes dele é de aproximadamente aí 80%, tá? De 75 a 80. Nada muito chamativo, mas é um jogador que também atua bem no momento sem bola, né? Buscando aí recuperar a posse, fazendo pressão. Em média, ele consegue aí 0,5 interceptação por jogo, o que significa que a cada 2 jogos ele consegue interceptar um passe na média, né? Pelo menos foi assim no campeonato português. Tem uma média superior a 1 desarme por partida. A bola aérea do Bruno Rodrigues é um aspecto a ser melhorado, tá? Porque ele ganha aproximadamente 30% dos duelos pelo alto. Pelo chão ele ganha aí 55% dos confrontos. E tem uma taxa de aproximadamente 2 dribles por partida, tá? 49%, então a cada 2 dribles que ele tenta, ele acerta 1. Com relação a cartões, não é um jogador que preocupa, porque em 33 partidas ele tomou apenas 2 cartões amarelos, nenhum vermelho, cometeu menos de uma falta por partida na média e sofreu mais de 2 faltas por jogo. É um cara acostumado, né, a jogar em velocidade, em drible, então naturalmente vai ser parado com faltas. E os números dele com a camisa da Ponte Preta, né, na Série B, que ele foi muito bem lá em 2020, são bem similares, tá? A questão de drible, recuperação de bola, cartões e tudo mais. É um jogador que realmente tem mantido um nível parecido. A diferença é que na Ponte Preta ele foi um jogador um pouco mais efetivo, né? Ele jogou 29 partidas, fez 7 gols e deu 7 assistências, perdendo apenas 3 chances claras de gol. Então aqui no futebol brasileiro ele perdeu menos gols do que lá em Portugal. Mas é um jogador que tem velocidade, tem habilidade, já provou sua qualidade nesse nível que a gente está disputando agora, né, que é a Série B de Campeonato Brasileiro. Ainda não conseguiu se provar num nível mais alto que seria a Série A, mas acho que é um jogador que pode nos ajudar a concretizar o objetivo dessa temporada, né, que é justamente conseguir o acesso, e no ano que vem ele será também desafiado a jogar num nível mais alto, assim como todo o time do Cruzeiro, caso a gente consiga esse acesso. Gostei muito do modelo de negócio, né, esse empréstimo aí por 1 ano e meio com opção de compra. É um tipo de negociação que não oferece tantos riscos assim para o clube, até porque, como todo mundo sabe, a capacidade de investimento do Cruzeiro é muito baixa. Mas analisando todo o mercado que o Bruno Rodrigues já mostrou nessas 2 últimas temporadas em que pôde jogar regularmente, eu vejo ele como um jogador que vai sim acrescentar para o nosso elenco e nos ajude a ser um time um pouco mais criativo, né? Porque o Cruzeiro muitas vezes tem mostrado dificuldade para romper aí a marcação dos adversários e para criar chances claras. O Edu
em algumas partidas tá morrendo de fome. E vejo sim o Bruno Rodrigues como um cara capaz de gerar desequilíbrio na defesa adversária e alimentar aí o nosso camisa 9. Está colocada a minha opinião sobre Bruno Rodrigues, gostei muito da contratação, tenho expectativa de que ele se torne titular e nos ajude bastante, e eu gostaria que vocês usassem os comentários para deixar também as suas opiniões sobre o atleta. Se gostou do vídeo, também não esquece de deixar o like e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Amanhã a gente está de volta com os vídeos de notícia, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!